Estamos aqui com Piedra Magnani, mulher, jornalista, que entende bem dos desafios da mulher do século XXI. Guerreira, que tem que sair cedo para o trabalho e ainda cuidar da casa, dos filhos e gerir a família. Boa tarde, Piedra. Boa Seja tarde. bem-vinda à TV Vila Real. Obrigada, E nesse Roberto. especial pelas mulheres, né, no dia 8 de março, o Dia Internacional de Todas Vocês. Então, eu costumo dizer que o dia 8 é o dia da luta das mulheres, né? Porque muita gente ainda tem feito uma comemoração até simpática de dar um presente, uma flor, mas eu acho que é um momento muito válido e importante da gente levantar as bandeiras daquilo que ainda são condições para serem melhoradas e, né, todos os avanços que a gente ainda precisa na sociedade para que as mulheres realmente tenham igualdade, respeito e tudo isso que a gente vem falando há tantos anos, né? Então é um momento importante da luta das mulheres. Exatamente, Piedra. Uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é a sua trajetória, sabe, enquanto profissional da comunicação, igual você tem uma filha pequena, como é gerir a vida profissional, a casa, a família, marido. Nos dias atuais, a gente está numa pandemia, como é essa rotina nova, nesse novo normal? Olha, só da gente estar numa condição de mulher na sociedade já são muitos desafios. Eu posso me considerar privilegiada por ter ainda algumas vantagens em relação a mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, né? As mulheres negras que têm uma série de outros desafios a enfrentar, a questão do poder aquisitivo. Então, obviamente que a minha situação não é das mais difíceis, mas em sendo mulher já está colocado um tanto de questões importantes para a gente vencer, né? Se a gente for contar aqui no dedo, eu acho que eu sou mais de 8 papéis diferentes que a mulher exerce no seu dia a dia, né? Esposa, mãe, profissional, educadora, mãe, filha, tia, doméstica. Então, se a gente for pensar em todos esses papéis, eu acho que a condição feminina coloca grande desafio de conseguir conciliar tudo. Porque se a gente for pensar nas características do que é o feminino, né, no mundo, é exatamente esse lugar do cuidado, do acolhimento, o care, né? E a mulher tem então como principal desafio conseguir conciliar tudo isso sem se escravizar, sem se submeter, sem se prejudicar, inclusive em termos de saúde. O que a gente tem visto nessa pandemia, que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas, né? O fato do ambiente doméstico ter trazido aí muito mais tempo de permanência da família toda, com isolamento social, trouxe uma sobrecarga de trabalho muito grande para a mulher, né? Então a gente tem que dar conta do trabalho, a gente tem visto quantas mulheres estão sendo dispensadas dos seus empregos anteriores à pandemia, porque elas têm que optar, muitas vezes a empresa não dá esse espaço para que ela possa cuidar de um idoso, das suas crianças que estão o dia todo em casa. Então o impacto da pandemia para as mulheres, obviamente, é muito maior. Mas antes da pandemia a coisa já não vinha muito fácil. Vamos pensar que no século XXI as mulheres já vivem o resultado do próprio movimento feminista, no sentido de que ao reivindicar a igualdade de condições, de direitos, a gente acabou acumulando muito mais funções, porque agora a gente não abriu mão das atividades domésticas, do cuidado dos filhos, mas também agora temos uma rotina tão estafante, desgastante, quanto a que os homens tinham até, né, décadas atrás. E aí, por mais que os homens estejam se mobilizando e a gente vê um movimento acontecer de muitos homens dividindo esses outros afazeres domésticos, o cuidado com os filhos e tal, ainda está na mão da mulher a gestão de tudo isso. Então, é ela que se desdobra, é ela que corre e que se estressa e que muitas vezes está com a saúde descuidada, para não dizer debilitada, muitas vezes para conseguir cumprir todas essas demandas do dia a dia. Piedra, você falou muito em igualdade, paridade nos direitos. Como está sendo essa relação com os homens? Todos os crescentes números que a gente vê de violência doméstica, assédios e feminicídios, pode ser uma resposta do homem? Será que eles se sentem ameaçados enquanto essa liberdade que as mulheres estão tendo em relação a poder fazer suas próprias escolhas, ter empregos que muitas das vezes podem ser até o arrimo de casa, né? Igual tem muitos homens hoje que
sofrem com o desemprego e a mulher acaba se tornando o alicerce. Talvez, será que essa tomada de decisão que agora também passa pelo universo das mulheres, será que isso soa como ameaça aos homens e por isso essa crescente violência ao feminino? Olha, eu acho que é um conjunto, isso também é um fator, isso que você colocou, mas é um conjunto de variáveis, né? A zona de conforto que os homens tinham, né, numa sociedade quase que predominantemente machista há algumas décadas, foi abalada, né? Então agora esse lugar que o homem ocupava de definir as regras, as rotinas, os papéis sociais principalmente, estavam muito definidos por uma condição, né, muito mais do masculino do que do feminino, hoje estão sendo colocados em xeque. Então o que eu quero dizer? Que o homem está sendo questionado, está sendo obrigado a rever seus hábitos, seus conceitos, e obviamente que quando a gente sai da nossa zona de conforto, cada um reage de uma forma. E nós vivemos um momento, né, do nosso país de um grande embrutecimento, de, né, uma intolerância enorme com todo tipo de diferença, e aí as mulheres veem como esse valor divergente do valor dominante. Então elas representam, né, essa diferença em termos de gênero que vem abalar as estruturas. E obviamente que nem todos os homens estão dando conta de fazer isso pelas vias intelectuais, dos consensos, das negociações. Muitos deles estão usando a violência. E aí são os números que você bem lembrou, né, que são alarmantes, de feminicídio, de estupros também, né, de menores, de crianças. A coisa anda muito alarmante mesmo para todo mundo, a gente até se impressiona quando vê esses números. Durante a pandemia a gente viu um crescimento assustador também desses crimes, do uso da violência contra a mulher, das mortes, né, homicídios e feminicídios das mulheres, e a situação pior, obviamente, para as mulheres negras, que estão aí somando mais de 50% dessas estatísticas. É preciso que a sociedade comece a se colocar mesmo essas mudanças, né, de hábitos, de valores da sociedade, essa equidade que é fundamental, a partir também de regras, do cumprimento dessas regras através de leis, né, para que realmente os limites não sejam extrapolados, né? Quando alguém aciona a violência como uma forma de solução de um conflito, há um limite ali que foi extrapolado para a convivência pacífica que a sociedade propõe. Então é isso que as mulheres têm trazido. Muita gente não entende muito bem a bandeira do feminismo e vem dizer que o feminismo é um bando de mulheres mal amadas. Já vi muitos argumentos nesse sentido, né? Não tem a ver com isso, tem a ver exatamente com esse avanço que a sociedade precisa fazer em termos de respeito à diversidade, em termos de melhoria das nossas regras, das nossas leis, para garantir efetivamente esse respeito mútuo e essa convivência pacífica que todos nós merecemos. Pedro, eu queria entrar na parte dos temas, né? Umas perguntas mais temáticas. Em relação à segurança da mulher, você acha que o Estado está preparado para abraçar essa mulher, para dar ela o apoio necessário, ou ela ainda se sente muito sozinha, muito desamparada em relação às leis mesmo, em relação ao nosso estado, país? Como você vê isso? Olha, a gente vê que nas últimas décadas a gente foi enxergando alguns avanços em termos de legislação, com a Lei Maria da Penha, né, agora com essa criminalização dos feminicídios, mas o que a gente vê, vamos pensar nos últimos 5 anos, é que a violência está sendo muitas vezes naturalizada e muitas vezes institucionalizada. A própria discussão agora né, de um armamento maior da população depõe muito contra essa situação de estabilidade, de proteção às mulheres, porque a partir do momento que as pessoas têm várias armas em casa, a mulher é ainda, né, a mais fragilizada nessa situação, nessa condição, né, do ambiente doméstico, e ela vai ser muitas vezes, né, calada através desses usos de armas e outros mecanismos mesmo de imposição de violência. Muitas vezes não é a violência física, mas a violência psicológica, moral. Então, eu acho que a gente está enxergando um pequeno retrocesso nos últimos anos em relação ao que a gente já poderia ter alcançado, né? E o que a gente não pode é perder de vista a importância de todo mundo abraçar essas questões, não apenas as mulheres, né? Toda a sociedade que entenda a necessidade de que a violência nunca se deve ser aceita, independente de contra quem ela seja exercida, tem que buscar reivindicar e lutar para que
realmente haja uma proteção razoável que a gente não tem enxergado hoje pelos próprios números que a gente já conversou aqui, que evidenciam como a violência está a galope contra as mulheres, né? A gente tinha os números de telefone, né, para o Disque Denúncia, que é 181, mas foi criado o 180, né, que é específico para a violência doméstica e os assédios contra a mulher. O que você acha, Piedra, em relação a esse ganho com esse número? Porque foi feito um programa, né, que é de parceria até com as farmácias, visto que agora a pandemia nos obriga a ter essa recorrência nas farmácias e proteção à nossa saúde. Então, os profissionais dessa área estão passando por treinamentos para reconhecer uma mulher que sofre desse tipo de violência dentro de casa através de um sinal nas mãos, geralmente feito por um X vermelho de batom. Você acha que as mulheres elas vão passar a ter mais segurança em fazer esses pedidos de socorro, essas denúncias, via esse sutil programa em relação à sua própria defesa enquanto vítima de uma violência dessa? Você acha que ela se sente muito mais segura fazendo isso? Ou ainda permeia a questão do medo que elas sentem em ser alvo de... melhor, não alvo, mas serem causadoras de uma denúncia? Olha, já existiam outros mecanismos que a gente chama de rede de apoio, né, das mulheres, que durante a pandemia não estão funcionando muito bem, alguns foram inclusive interrompidos, suspensos. Então, na ausência de uma rede mais robusta de apoio à mulher, para que essas denúncias não só sejam feitas, mas que ela receba todo o aporte de segurança e proteção a partir do momento que ela faz a denúncia, que é logo que o agressor fica sabendo que ela fez uma denúncia, ela precisa de todo um suporte para garantir, né, a sua vida em última instância. Na pandemia, essa rede foi muito enfraquecida por várias razões. E então a existência desse número é um novo canal de pedido de socorro. Então é óbvio que em muitos casos vai ajudar. Mas a gente não pode achar que isso é a única forma e que isso já vai ser suficiente para abarcar toda essa necessidade de suporte, dessa rede que as mulheres que estão sofrendo violência precisam do Estado, né? Então, esse canal é válido. Muitas vezes a mulher só vai conseguir fazer a denúncia assim, de uma forma muito sutil, como você mesmo colocou com esse termo, porque ela sabe que de outra forma ela vai sofrer, né, ainda mais violência no ambiente doméstico. Ela tem passado muito mais horas no ambiente doméstico, né? E isso tudo vai refletir, então, na necessidade de que essa denúncia seja feita de uma forma não tão escancarada. Mas, ainda assim, isso não resolve a questão e muitas mulheres ainda, mesmo com essa possibilidade, não vão conseguir encaminhar suas denúncias. Bom, Piedra, depois, né, dessa explanação inteira sobre os direitos da mulher, os desafios que elas encaram no século XXI, eu queria saber um pouco da sua trajetória, né? Você como mulher, mãe, profissional da comunicação, em frente a essa pandemia, em frente a todas esses desafios mesmo encarados no dia a dia. Como é a Piedra, mulher, mãe, profissional? Olha, eu acho que eu posso começar me identificando como filha de uma grande feminista, de alguém que me ensinou desde criança a valorizar aquilo que é típico do feminino, né, os valores femininos, e a buscar sempre essa equidade, esse respeito às diferenças sociais, não apenas em relação ao homem e mulher, mas todas as diferenças, né? Então, antes de tudo, uma filha que se colocou nessa causa desde cedo, desde nova, né? E aí, depois também, com o tempo, fiz a faculdade de jornalismo e me lancei, então, no segundo desafio, num papel muito desafiador, que é mulher exercendo o papel jornalístico, né? A profissão do jornalismo, porque a gente, enquanto repórter, eu trabalhei alguns anos, a gente enfrenta várias situações muito difíceis, algumas perigosas, a gente lida com denúncias, a gente lida com pessoas que têm poder e, de uma forma ou de outra, a mulher está mais suscetível a impactos, né, na profissão do que os homens. Por mais que a gente saiba, inclusive, temos vários casos aí na história do Brasil de homens, inclusive, que foram assassinados em função da periculosidade da profissão jornalista. Para as mulheres a situação ainda é mais agravada, né? Então exerci por um bom tempo aí esse lugar, também com muitos desafios. Depois me tornei também esposa,
mãe, e aí esses desafios foram só se somando. O que eu enxergo, né, da condição feminina nesse século XXI é exatamente essa sobrecarga, esse somatório de atividades que muitas vezes não são uma escolha nossa, são uma imposição social, algo que de uma forma muito velada acaba sendo exigido das mulheres. Então eu acho que já passei inclusive por momentos assim de tensão emocional, em que eu precisei rever essas questões, né? Depois também me tornei professora. Hoje eu posso dizer que eu tenho aí uns 8 papéis acumulados. Doméstica, porque né, no mundo que a gente vive, a gente precisa muito também estar ali, né, dentro de casa, criando todo esse ambiente, né, de tranquilidade, de harmonia dentro do lar. E a mulher, ela, até por ter essa vocação do cuidado, acaba assumindo isso tudo muito mais do que os homens. Não vou dizer que isso é uma regra, mas muitas vezes os homens abraçam as causas das mulheres, querem também defender a igualdade, mas os hábitos ainda não mudaram suficientemente. Então, de uma forma muitas vezes inconsciente, velada, as mulheres ainda estão numa situação de grandes pressões e muitas vezes de violências, né? O que eu acho importante, então, é que a gente pense na força que tem a sororidade, que é um conceito para falar de como uma mulher pode apoiar a outra, porque sabe do que passa, sabe do que vive, e esses homens que abraçam também essa defesa, né, dos direitos, da equidade feminina, que venham também se somar nesses agrupamentos, né, e nesses movimentos fundamentais para que as mulheres não adoeçam psiquicamente, fisicamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante, além da violência que nós já falamos um pouco aqui em outras perguntas, que é ainda mais grave. Eu inclusive soube, né, tenho acompanhado um movimento que tem sido realizado em Minas Gerais, chamado 8M Popular, que tem agrupado uma série, né, de movimentos femininos, de instituições ligadas à defesa, né, das questões femininas, e acho importante que a gente possa se mobilizar para, agora que as coisas estão mais escancaradas, que está tudo dado a ver, é o momento exato de a gente então criar estratégias e criar sugestões de mudanças, de leis, de novas formas de encaminhamento, de solução para os grandes dilemas que as mulheres vivem hoje. Acho que se a gente consegue começar com essa organização, as mulheres reconhecendo sua própria condição, né, seus conflitos, suas situações que podem ser melhorados e modificados, é um primeiro passo para que as coisas no longo prazo avancem. Então acho que é isso, né, esse meu lugar. Eu já passei por situações, né, de estar sozinha de madrugada voltando do trabalho, de precisar enfrentar situações de poder, né, muito ligadas aos homens, e conseguir ser respeitada, né, em postos de trabalho muitas vezes que a gente percebe a dificuldade da mulher ter o mesmo respeito, né, nesses ambientes. Isso tudo são experiências que vão nos mostrando o quanto temos ainda que avançar, muito. Mas, de toda forma, não podemos deixar de reconhecer que muitas coisas já vêm caminhando. Acho que é isso. Ok, Pedra, muito obrigado. Eu fico muito feliz de fazer essa entrevista contigo, porque é um momento de dar voz à mulher, porque só a mulher entende o que uma outra mulher passa. Não cabe a nós, homens, tentarmos fazer discurso de apoio, de motivação, porque a gente não passa essas peculiaridades que só vocês passam. Uhum. A questão de liderança, de muitos patrões não darem o cargo de liderança às mulheres, com medo de subordinados não atenderem por ser mulher. Então, essas particularidades que cabem somente a vocês descreverem, por isso a importância de dar voz. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeado mesmo de ter você, mãe, mulher, profissional, doméstica, em todas as suas nuances, poder nos dar esse testemunho de quais são os desafios da mulher no século XXI. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sigamos aí nessa conversa que é tão importante. Obrigada.